Olá, turma! Dando início a mais uma aula da disciplina de História. O tema de hoje é a evolução da cidadania. Eu já falei para vocês sobre o termo cidadania na disciplina de Educação e Cidadania. E relembrando agora nessa aula, a cidadania está relacionada com os direitos e deveres que nós temos. E em sociedades politicamente organizadas, esses direitos e deveres são bem definidos e todas as pessoas são consideradas cidadãos. Mas nem sempre foi assim. Nas cidades antigas, por exemplo, nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos ou podiam participar da vida política, podiam opinar em decisões políticas que eram tomadas nas cidades. Na Babilônia, por exemplo, um dos primeiros tratados jurídicos de que se tem registro foi o Código de Hammurabi, e ele foi organizado pelo imperador Hammurabi há cerca de 4.000 anos e dividia a sociedade entre trabalhadores livres, ricos e escravos. E aqui está a rocha em que está escrita o Código de Hammurabi, em escrita cuneiforme. Essa rocha pode não parecer, mas ela tem 2,25 metros de altura. Ela foi encontrada em uma expedição francesa no território que hoje é o Irã, na cidade de Susa, e ela foi datada há cerca de uns 4.000 anos atrás. Nela está contida a lei de Talião também, que é dessa lei de Talião que origina essa expressão olho por olho, dente por dente, pois uma das primeiras regras que está contida no Código de Hammurabi diz que se alguém teve seu olho arrancado, a pessoa que arrancou terá como punição ter seu olho arrancado também. Se você quebrou os dentes de outra pessoa, seus dentes também seriam quebrados. E por aí vem olho por olho, dente por dente. Essa lei de Talião consiste na justa reciprocidade do crime e da pena. Ou seja, nesse Código de Hammurabi também dizia que se você era uma pessoa com muito poder, com grandes propriedades, a sua punição também seria em relação a esse grande poder que você tinha. Ou seja, se você tinha um grande poder, sua punição seria grande também. Se você era uma pessoa que não detinha grande poder, não detinha riqueza, sua punição seria leve. Na cidade antiga de Roma, era dividida também em castas, os patrícios e os plebeus. Os patrícios eram aquelas pessoas que tinham grandes propriedades de terra, e os plebeus eram os camponeses, artesãos, trabalhadores livres, que não podiam se casar com os patrícios. E esses plebeus não tinham direito a participar das decisões políticas que ocorriam nas cidades. E por muitos anos, esses plebeus lutaram para ter os mesmos direitos que os patrícios, ou pelo menos direitos um pouco mais iguais aos dos patrícios. E foi com muita luta que há cerca de 2.500 anos atrás é que esses plebeus conquistaram direito a terem suas próprias reuniões, a eleger um representante político para defender seus direitos, no que ficou conhecido como tribuno da plebe. Outra grande conquista dos plebeus foi a lei das 12 tábuas, pois nessas tábuas estava um conjunto de leis publicado que regulava os direitos da família e da propriedade, além de crimes também. E essas tábuas até hoje os historiadores discutem se elas eram de madeira ou de bronze. A cidade de Roma também, com suas conquistas, conquistando vários territórios, tornou-se um grande império. E nesse império tinha a presença de grandes arenas, que eram utilizadas para entretenimento da população, com pessoas escravizadas, e essas pessoas eram chamadas de gladiadores, ou seja, os soldados de Roma conquistavam territórios, traziam as pessoas derrotadas desses territórios para a cidade de Roma, e essas pessoas eram escravizadas dentro dessas arenas, elas eram forçadas a lutarem até a morte e talvez conquistarem a liberdade se vencessem a luta. E essas pessoas eram conhecidas como gladiadores. Inclusive nessa imagem eu trago uma foto de um filme chamado Gladiador. Algumas leis que surgiram das reivindicações dos plebeus. Eu já falei para vocês sobre a lei das 12 tábuas, que as leis passaram a ser escritas, gravadas sobre 12 placas, que ainda discutem se era de bronze ou de madeira, e foram expostas no fórum da cidade
para que todos os romanos pudessem tomar conhecimento e consultar essas 12 tábuas. Também houveram as leis da Canuleia e a lei Licínia. A lei da Canuleia dizia o quê? Que era permitido o casamento entre patrícios e plebeus. Antes não era permitido esse casamento. As castas não poderiam ser misturadas. O plebeu jamais poderia se casar com uma pessoa que pertencesse à casta dos patrícios. E a lei Licínia decretou o fim da escravidão por dívidas, ou seja, antes dessa lei, uma pessoa que não poderia pagar suas dívidas, ela seria escravizada por aquela pessoa a quem ela estava devendo. E com essa lei, isso acabou. E o direito aos plebeus de posses de terras nas regiões conquistadas, que antes também era proibido. A cidadania remete justamente a essa cidade de Atenas, que é uma cidade da Grécia Antiga. E foi nessa sociedade que surgiu o modelo político chamado de democracia. E qual é a diferença da democracia, por exemplo, da monarquia? Na monarquia, há apenas um único líder que passa esse poder para seus filhos, que passaram para seus filhos, ou seja, através da hereditariedade, e apenas esse líder, esse monarca, tem o poder de tomar decisões políticas. Já na democracia, isso ocorre de maneira diferente. Na democracia ateniense, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas, por meio de assembleias e votações. Mas todas as pessoas eram cidadãos? Na cidade antiga de Atenas? Não. Apenas os eupátrias eram considerados cidadãos. E quem eram esses eupátrios? Eram pessoas nascidas na cidade de Atenas e que tinham grandes propriedades de terra. Esses eram os eupátrios. Então, a cidade de Atenas era dominada por uma oligarquia. E o que é uma oligarquia? A oligarquia é uma forma de governo em que um pequeno grupo de pessoas controla todo o poder. Ou seja, por exemplo, nessa imagem, os cidadãos eram apenas os eupátrias e todo o restante da população, que não era considerada pessoas que eram cidadãos, eram dominadas, tinham suas vidas dominadas pelas leis, pelas regras criadas por esses eupátrias. E o restante da população também tinham denominações. Os demiurgos, por exemplo, eram os comerciantes, os artesãos e algumas outras partes dos proprietários pequenos eram denominados demiurgos. Os tetas, quem eram os tetas? Aqueles que não possuíam terra ou comércio. E os metecos eram as pessoas nascidas em outros locais, e os escravos eram pessoas escravizadas por meio de dívidas ou pessoas trazidas de regiões que foram derrotadas pelos soldados de Atenas. E aqui eu trouxe um tempo em que, originalmente na cidade de Atenas, eram tomadas as decisões políticas. Os eupátridas, essas oligarquias, se reuniam nesses tempos para decidir quais seriam as regras que redigiriam essa sociedade. Na França, ocorreu um grande marco para a cidadania, que foi o quê? A noção de cidadania se transformou ao longo do tempo, pessoal. Como eu falei para vocês, o que nós temos hoje como cidadania não ocorreu sempre. Há cerca de 250 anos ocorreu na França um dos processos históricos relacionados à ampliação da participação política e à igualdade de direitos entre as pessoas. Pois apesar de já existir esse conceito de cidadania, de cidadão, ela não era aplicada a toda a população. O rei era que detinha o grande poder de tomar decisões políticas e aos nobres eram dados privilégios e títulos, riquezas também. E aos camponeses, médicos, artesãos, advogados, comerciantes, a esse restante da população era encarregado a função de quê? De fornecer o que eram denominados impostos. E aqui nessa pirâmide eu represento muito bem o que acontecia naquela época, que era a sociedade francesa do Antigo Regime. Aqui esse 1% está o clero, 2% era a nobreza, e o rei está acima de todos esses, que representavam o quê? Basicamente 3% da população e 97% da população, ou seja, a maior parte da população, era que estava a burguesia, os camponeses, e representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos, ou seja,
toda essa população pagava os impostos que forneciam as riquezas e o poder dessa pequena parte da população, do rei e dos nobres e do clero. E com a Revolução Francesa, naquela época, os homens e mulheres tiraram esse rei e esses nobres do poder, e assim foi aprovada, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, essa cidadania foi agora dada a todas as pessoas. Todas as pessoas eram consideradas cidadãos e elas podiam participar de decisões políticas, podiam ser mais ativas na formulação de regras que redigiriam a sociedade em que viviam. E como ocorreu a cidadania aqui no Brasil? Já falei de como ela foi evoluindo a partir do tempo, esse marco histórico para a cidadania que foi a Revolução Francesa, e aqui no nosso país, como foi que essa cidadania foi evoluindo. Bom, na época da monarquia, nem todos eram considerados cidadãos. Por exemplo, entre 1822 e 1899, época em que ocorreu a monarquia no Brasil, apenas os homens maiores de 25 anos e que tinham uma renda considerável, ou seja, basicamente, quem era um pouco rico, é que teria o direito de influenciar nessas decisões políticas, que tinham o direito de participar das eleições, de votarem. Na Primeira República, que ocorreu de 1899 a 1930, isso já mudou um pouco. Os homens alfabetizados maiores de 21 anos puderam ter o direito de votar. Mas isso mudou muita coisa? Ora, antes era de 25 anos e agora reduziu para 21 anos. Mas, pessoal, esse termo aqui, alfabetizado, já reduz muito a população que poderia votar, pois naquela época cerca de 80% da população brasileira era analfabeta. Ou seja, não poderiam votar. Cerca de 80% da população do país não poderia votar e participar dessas decisões políticas. Isso também incluía mulheres naquela época, soldados, religiosos, todos esses que não eram alfabetizados. E foi na Constituição, criada em 1988, que essa cidadania foi estendida a todos os brasileiros e os direitos humanos foram institucionalizados no nosso país, aqui no Brasil. Ou seja, no nosso país, essa Constituição de 1988 marcou a cidadania para toda a população. E antes as pessoas que não tinham direito à educação, tanto isso se refletiu naquela parcela de 80% de pessoas analfabetas no nosso país, como é que uma pessoa ia ser letrada, ia aprender a ler, ia aprender a escrever se ela não tinha acesso à educação, se o governo não fornecia esse acesso. Hoje em dia temos escolas em praticamente todo lugar, mas antigamente não era assim. Antes mesmo dessa Constituição, não era em todo local que havia uma escola que fornecia educação para as pessoas. E a partir dessa Constituição, o direito à educação tornou-se uma das prioridades do nosso país. E não só isso, os analfabetos conquistaram o direito de votar. Tanto tiveram um maior acesso à educação, a nossa população, quanto também os analfabetos puderam votar. E assim, a cidadania, também estendida para toda a nossa população, marca um grande evento, uma grande evolução no nosso país, a partir desse momento. Então, pessoal, era isso que eu queria explicar na aula de hoje sobre essa evolução da cidadania, tanto como um todo no mundo, como no Brasil. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, me perguntem e até mais!